Oi pessoal, eu sou Ludmila e faço parte do setor de implantação da Optidados e nesse vídeo eu vou mostrar como se inclui um contas a pagar manualmente no sistema. Bom, eu já tô aqui na tela de financeiro, a tela 57, que é esse menu aqui, ok? E eu tô aqui no Caixas Posição de hoje, eu vou deixar selecionado títulos a pagar, tá vendo? Títulos a pagar, eu vou vir aqui nesse botãozinho de mais pagar, vou clicar e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a data de vencimento. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso estar colocando uma parcela de alguma coisa que eu vou pagar, ou eu posso colocar o valor total. Se eu colocar a parcela, depois tem como eu multiplicar. Então, vamos supor que eu coloco que é R$200, que eu vou pagar para a Luxótica, vamos supor. Só que, na verdade, eu vou pagar 5 parcelas de R$200. Então, o que eu faço? Eu crio uma de 200 e depois eu peço para multiplicar em 5 essa parcela. Ou seja, ela vai criar 5 de 200 para mim. Ou eu poderia colocar R$1.000 e falar, eu vou pagar em 5 vezes de 200, tá? Então, eu vou vir aqui. Primeira coisa, eu vou colocar como se fosse uma parcela, tá? Vou colocar a data de vencimento. Vou colocar lá para setembro. Dia 10 de setembro, a primeira data. Vou selecionar o pagará, né? Quem que eu vou pagar. Vamos ver se tem Luxótica aqui. Seleciono a Luxótica e seleciono o valor. Nesse momento eu decido, eu vou colocar o total ou eu vou colocar a parcela. Nesse caso eu vou colocar a parcela só pra gente ver, ó. R$200. E aqui, qual é a conta que isso representa? No caso da Luxótica, para mim, é produtos gerais, tá? Seleciono e salvo. E aí, ele vai abrir essa tela pra gente. O que é essa tela? Essa tela eu posso colocar a forma de pagamento que eu vou pagar. Eu posso colocar uma descrição, então se eu quisesse colocar o número da nota ou o número do boleto que a Luxótica gera, né, eu posso colocar aqui. E a observação a mesma coisa, eu também posso colocar ou o número de nota, o número do boleto que o fornecedor gera, alguma coisa que me ajude a filtrar esse título depois, tá? E aqui, ó, no parcelar, eu vou clicar e aqui que eu decido se eu vou dividir o valor ou se eu vou multiplicar. Então, por exemplo, o valor é R$200, tá vendo? Se eu clicar aqui nessa caixinha e deixar ela ticada de dividir o valor e colocar números de parcelas 2, o que vai acontecer? Ele vai pegar os 200 e vai dividir por 2, ou seja, vai criar 2 parcelas de 100 para mim, certo? Se eu não deixar ticado essa caixinha do dividir valor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 200 e vai criar 2 parcelas de 200 para mim. Então, ele vai multiplicar essa parcela e não dividir. Então, vou colocar aqui, eu quero 5. Beleza? E aqui, ó, no parcelamento mensal, é a mesma coisa quase. Se eu deixo ticado, o que ele vai fazer? Ele vai criar 5 vencimentos mensais para mim. Só que, se por um acaso eu fiz um acordo e vai ser 10, 20, 30, 40 e 50 dias que eu vou pagar, como que eu faço? Tiro a marcação aqui da caixinha e coloco em quantos dias que vai dividir pra mim. Eu vou falar que vai ser em 20 dias. Quantidade de dias de parcelamento. E aí eu clico aqui no parcelar. E aí, aqui ele vai, ele só vai mostrar uma parcela, né? Então, aqui, vou colocar de novo, teste LUD. Isso
momento de colocar na observação, a gente tem que colocar de todas. E aí eu vou mostrar como que você vai fazer para colocar de todas, tá? Clico aqui no gravar. E aqui, ó, é a primeira de 5, tá vendo? Gravei, vou fechar agora e eu vou achar esses títulos aqui pra mim, tá? Então, eu vou selecionar o apagar, vou deixar em aberto pela data de vencimento e vou colocar a partir do dia 10 de setembro. Muito bem, ó, tá vendo? Ele trouxe aqui pra mim, teste LUD, tá vendo? Teste LUD. Só que eu preciso achar as outras pra eu colocar a mesma coisa. Vou selecionar por todas aqui, ó. Tá vendo certinho? Então, só uma tá com teste LUD. Então, o que eu vou fazer? Clicar no editar. Vou vir aqui e escrever teste LUD. Teste LUD, que é boleto, e gravar. Clico no fechar. Faço a mesma coisa com a de baixo, tá vendo? Seleciono, clico no editar. E clico no gravar. E coloco a forma de pagamento também, essa eu esqueci, ó. Agora sim. Falta mais duas, editar. E por último, essa aqui, editar. Por que é interessante colocar descrição e observação? Porque para facilitar a hora de você fazer o filtro. Às vezes você quer fazer o filtro pelo número do boleto, pelo número da nota. Isso acho que facilita mais de você encontrar o título, porque que nem aqui eu selecionei Luxottica, aqui nessa base só tem isso da Luxottica lançado nesse período que eu coloquei. Só que se tivesse mais um monte de coisa, ia vir tudo que é da Luxottica. Então, se eu tenho uma descrição, uma observação, né? Ou com o número do boleto específico daquela compra, ou com o número da nota específica daquela compra, o que acontece? Eu posso filtrar por isso aqui na descrição. Então, eu venho descrição. Então, ao invés de eu vir aqui, ó, tá vendo o filtro que eu tô usando? Vou limpar. Ao invés de eu vir aqui e filtrar Luxottica, eu venho aqui na descrição e filtro teste LUD. Filtro. Opa, apertei errado. Filtro. E aí ele traz pra mim tudo que tá como teste LUD na descrição. Então, se tivesse mais coisas da Luxottica, ele filtraria melhor, tá? Então, é assim que a gente inclui um contas a pagar, gente. Lembrando que o que eu fiz? Eu incluí um contas a pagar de uma parcela e multipliquei essa parcela. Ao invés de dividir, eu multipliquei. E aí, eu coloquei as observações e a descrição para me ajudar no filtro, uma por uma depois, selecionando e clicando no editar. Outra coisa que é importante aqui no incluir manual para depois você fazer isso, né? O filtro. Depois, para eu achar as parcelas que eu acabei de incluir, é muito importante o filtro. Então, qual é o filtro que eu fiz? Deixei status em aberto, o tipo da data eu quero pela data do vencimento. E eu coloquei um período do 10/9, porque eu sabia que era o primeiro vencimento meu, até dezembro, tá? Então, esse é o vídeo de inclusão de apagar manual, ok? Qualquer dúvida eu fico à disposição.